E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa tarde, irmãos. Deus abençoa cada um dos nossos irmãos aqui presentes e os nossos irmãos também através da internet. Deus abençoa a todos. Estamos alegres, felizes, podemos estar juntos, reunidos para falar um pouquinho da palavra de Deus. Nossa escritura está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Depois 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, Apocalipse 22, versos 18 e 19. Minha garganta está um pouquinho ruim. Ontem tivemos bom culto lá em Jaquirana. Mas vamos tentar falar um pouquinho de algo que está no meu coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Apocalipse 22, versos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Oremos. Pai Celestial, ajuda o teu povo aqui e através da internet e me ajuda a mim. Entregue a ti neste momento, usa como um vaso nas tuas mãos esse pouco de pó e venha falar conosco aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos. Em nome de Jesus Cristo, pedimos a tua ajuda. Amém. Nós vamos falar sobre profecia. Existe profecia, ou assim diz o Senhor, e também há um dom de profecia, A gente nunca deve confundir. Nós temos isso desde o Antigo Testamento, quando homens profetizavam e não eram profetas, Mas como Samuel era profeta, Saul, quando ia e se reunia com os profetas, ele profetizava. A igreja também, ela se reúne, há igrejas que têm pessoas que têm os dons,
de profecia, não que eles são profetas, mas há o dom sobre pessoas. Mas nós vamos falar aqui sobre a profecia, que a Escritura, a Bíblia é um livro de profecia. Eu estou aqui comigo uma Bíblia católica aqui em cima do púlpito. Você sabe que a Bíblia católica ela tem 7 livros a mais, né? Então ela tem 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Então a Bíblia católica ela carrega 7 livros apócrifos, né? São livros que não são inspirados, né? Vamos falar assim, né? Como a gente foi ensinado também, são livros que não foram inspirados, porque a Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento e tem 27 livros no Novo Testamento, dá um total de 66 livros, uma mini biblioteca. Agora nós vemos que tanto o apóstolo São Pedro quanto o apóstolo São Paulo fala sobre que a Escritura foi divinamente inspirada. A gente às vezes quer ficar livre para poder falar um assunto, né? Eu fui ouvir a mensagem do pastor Osmar hoje, a dama escolhida, passei para algum de vocês, e ele estava no começo, ele estava rouco também, pregou aqui em Gravataí, né? Então, a Escritura ela foi inspirada por Deus. 42 homens escreveram a Bíblia. Apenas um gentil, que foi Lucas, né? Os demais eram judeus. Isso é que nos ensina a história, nos ensina a Escritura. Agora, nós vemos aqui que no último livro da Bíblia, o último capítulo, Apocalipse 22, ele disse, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Veja, esse livro tem pragas escritas também, né? Como tem bênção, também tem pragas escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Agora, a Bíblia é um livro de profecia. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, então, Jesus é o espírito da profecia. Agora, Satanás trabalhou durante milênios, né? Porque não foi fácil para poder escrever a Bíblia, né? Veja que quando escreveram a Bíblia, Satanás acrescentou 7 livros a mais, né? Que são os livros de Tobias, 1º e 2º Macabeus, Judite, Eclesiástico, que são os livros apócrifos que estão aqui na Bíblia de Jerusalém. Então, Satanás trabalhou na tradução da Bíblia para confundir o povo de Deus, para confundir a esposa de Cristo. Ele trabalhou na tradução da Bíblia também. Não foi fácil. Você pode ver que João Ferreira de Almeida não concluiu a tradução também da Bíblia, né? A que nós temos aqui é a tradução de Almeida, né? Ele também não concluiu. Deus chamou Lutero para traduzir uma Bíblia, para que o povo tivesse a Bíblia. Agora, nós vemos para a tradução da mensagem do irmão Brana. A mensagem pregada na voz do irmão Brana é uma coisa, quando você fala inglês e você entende inglês, que você já escuta no original. Quem escutou Jesus nos seus dias, ouviu a mensagem no original, né? Quem leu o Novo Testamento, escrito por Mateus, também leu no original. Os evangelhos, as cartas paulinas. Agora, depois que ela foi traduzida, né, aí já envolve a gramática dos outros idiomas. Você vê que ali é onde Satanás
entra para trabalhar, é na tradução. E agora, um exemplo, falando sobre expressões, né, textos isolados, eu pude encontrar essas coisas, algumas coisas hoje da mensagem aqui. Na mensagem A Brecha, quando ela foi traduzida para o espanhol, né, foi traduzida também para outros idiomas, aí veio a tradução, porque a primeira doutrina que surgiu depois da partida do irmão Brana foi que o irmão Brana ia retornar. Esse já foi um ismo, né? Que ele ia voltar para poder pregar 7 trovões, 7º selo, a visão da tenda, quando tudo já tinha sido revelado. Então, Satanás entra na tradução também. Então, quando o irmão Brana diz, o 7º anjo está na terra, no tempo desta vinda, claro, ele estava na terra em 28 de fevereiro de 1963. A tradução que nós recebemos aqui no Brasil, a primeira tradução, estará na terra no tempo desta vinda. Então, essa mensagem correu rápido pelo mundo, né? Veja só o estará correu rápido. Se for o mundo todo, hoje são milhares de pessoas aguardando o retorno do profeta. Satanás entra na tradução. Ele entra na tradução. Agora, a escritura foi inspirada. A mensagem foi inspirada. Hoje, ele tenta confundir o povo, quem é que comeu e quem não comeu o livrinho. E agora você tem que ver que isso aí é Satanás. Como eu li as escrituras aqui para você, eu li a escritura, vou ler mensagem aqui, se houver tempo. Se não houver tempo, eu vou passar para vocês aqui os parágrafos. Mas o que aconteceu nos dias do irmão Brana? Pregadores, nos dias do profeta, eles cortavam as fitas. Naquele tempo era fita cassete, nós alcançamos, eles cortavam as fitas, colava, para que eles queriam que o irmão Brana falasse aquilo que ele não falou. Hoje, pode ver que é mais fácil para eles adulterar, né? Com o IA, né? Inteligência artificial, com a internet aí. Mas naqueles dias que não tínhamos esse alcance, a ciência não era tão avançada, mas eles iam ali, cortavam com a tesoura e colavam. Eu vou mostrar para vocês aqui o irmão Brana falando que eles cortavam as fitas. Agora, veja o que eles fizeram com a Bíblia também. Como eu falei para vocês, a Testemunho de Jeová tem base, eles têm a própria Bíblia deles, a tradução do Novo Mundo, né? Própria Bíblia deles. Os Mórmoros têm o livro de Mórmoro, a Igreja Batista tem uma tradução, acho que eu tenho ela aqui, essa aqui. Eu li 4 vezes essa Bíblia aqui. Isso é uma tradução batista. Nessa tradução batista, ela não diz águia, diz abutres. Onde tiver o corpo, eles se ajuntarão os abutres. Satanás foi penetrando aos pouquinhos. Quando ele chegou para Eva, ele disse, foi assim que Deus disse. Satanás foi o primeiro pregador. E ele trouxe uma mensagem bonita. E foi assim que Deus disse. Ela disse, não, no dia que comer morre. Ele disse, não morrerás. Foi só aquele não ali. Ou vamos dizer, foi só aquela vírgula. Foi só aquele acento. Aí você pensa que Satanás é ignorante? Não, ele não é ignorante, ele é muito sábio. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ela era mais astuta do que todos os animais do campo, a limaria do campo. Então, eles cortavam
Depois da partida do irmão Brana surgiu a ressurreição isolada, dualidade, e tudo eles provando na mensagem bíblia. Mensagem bíblia. Aí quando vem São Paulo diz: a letra mata. O povo tudo morto por causa da letra. Mas o Espírito, a revelação, é que dá vida, que vivifica, é a revelação. Agora, nós chegamos no tempo, agora que não é mais a escrita, nós chegamos no tempo da voz. Nós estamos num tempo de um grande desafio. Não é escrita, é a voz. Ele adulterou a escrita, acrescentou livros, mexeu nos parágrafos, mexeu nos versículos, mexeu na mensagem, nas traduções, mas hoje é a voz, e ele mexe na voz também. Hoje ele mexe na voz, porque no princípio foi a voz, e nós terminamos com a voz, e aqui também ele trabalha nesta voz. Na mensagem Reconhecendo Seu Dia, sua mensagem, toda semana, procurando essa escritura, entrei em contato com um colega lá de Curitiba, que é muito bom mesmo para encontrar a escritura, a parágrafo. Ele não conseguiu encontrar, a princípio. Eu entrei nos Crentes da Bíblia, consegui encontrar um parágrafo, mandei para ele encontrou outro parágrafo que eu precisava, me mandou hoje. Deus abençoe meu irmão. Parágrafo 32, reconhecendo seu dia e sua mensagem. Outro dia aqui no Arizona, tentaram emendar fitas para fazer com que eu dissesse coisas que eu não disse. O irmão Brana chamou essa pessoa de perverso. O irmão Brana disse aqui, usou a escritura, que Jesus disse que é melhor amarrar uma pedra de moinho, de atafona, se atirar no profundo do mar e se matar, do que fazer tropeçar um dos pequeninos. O irmão Brana chegou a usar essa escritura. Veja só, agora hoje, eles trabalham na voz. Logo depois da partida do irmão Brana, trabalharam na tradução. Na tradução. Como eles não tinham revelação dos selos quando foi revelado, porque não era para aquele povo ali. Não. Era somente uma meia dúzia. Depois da partida do pastor Osmar, trabalharam na voz também. Pegaram uma pequena expressão do pastor, eu vou provar para vocês aqui, parágrafo de mensagem, Bíblia e tudo, que condena. Você sabe que o juiz ele usa o livro da lei, e ele tem a sua interpretação, mas ele tem que usar a lei. E nós, a noiva, ela é juíza, ela está num tempo de advogada, há um tempo de juíza. Ela vai julgar sentado com ele no seu trono. E se o julgamento começa pela casa de Deus, qual é o fim daqueles que não obedecem? Eu fico preocupado, eu mergulho dentro da Bíblia, dentro das mensagens, quando alguma coisa está acontecendo, porque temos a responsabilidade de transmitir a verdade para vocês. Eu não falo só para vocês aqui, eu estou falando para muita gente no mundo, no Brasil. Parágrafo 32. Outro dia aqui no Arizona, tentaram emendar fitas para fazer com que eu dissesse coisas que eu não disse. Às vezes eu fico perguntando por que a gente tem que repetir. A gente tem que repetir escritura, repetir parágrafo, repetir mensagem. Chegou um tempo que o pastor Osmar tinha que repetir. O irmão Brana teve que repetir, ele pregou mais do que uma mensagem intitulada O Sinal.
Pregou mais do que uma mensagem sobre a carta aos Hebreus, sobre a adoção. Ele disse: você tem que bater o prego até envergar por lá de cá para não sair. Você fala com o povo lá fora, o povo já esqueceu o que foi dito, o que foi pregado. Recordo da visão acerca do assunto do Arizona. A Bíblia disse que seria bem melhor se tivesse uma pedra em seu pescoço. Aquela escritura que Jesus fala em São Mateus ou São Lucas 17, né? E outra coisa, aquele, seja ele pregador, o que ele for, que tirar ou acrescentar uma só palavra, pessoas colocando sua própria interpretação sobre a palavra e como ela tem sido dada, tentando forçá-la a dizer alguma coisa que eu não disse. Eu podia citar alguns parágrafos, como as suas infalíveis palavras de promessa 138, que as pessoas seguraram ali. Eu segurei aquilo por muito tempo, né? E para tentar apoiar uma doutrina que estava errada. Agora, veja só, as denominações todas se apoiam na Bíblia. Todas elas se apoiam na Bíblia. Mesmo dentro da mensagem, aceita os ismos, porque se tem um lugar de tanto ismo, é na mensagem. Né? Porque a mensagem é a única fonte de verdade. Na mensagem é que tem muito ismo, gente. Se possível, enganaria até o escolhido. Né? Se possível. Eu podia falar de Lutero, de Wesley, dos seus dias. Foi a mesma coisa. Pegaram a mensagem de Lutero e fizeram em pedacinho. Pegaram a mensagem de Wesley e fizeram em pedacinho. Pegaram a Pentecostal e fizeram em pedacinho. Pegaram a mensagem de irmão Branham e fizeram em pedacinho. Agora, a mensagem da esposa estão tentando fazer em pedacinho. E justamente agora a hora do arrebatamento. É justamente. A gente tem pena dos pastores, dos pregadores, mas você não consegue chegar a eles, mostrar para eles que estão errados, porque eles acham que estão certos. Eu gostei tanto daquela palavra do pastor Adil de Souza Sena, pastor lá de São Paulo, um amigo nosso, tem uma grande igreja em São Paulo. Ele não crê como nós cremos, mas ele estava pregando sobre tempo de união. Ele disse que é tão feio, né? As pessoas hoje xingando um ao outro e se separando. Ele está falando do povo da mensagem, por causa de pontos doutrinários. Eu louvo muito o irmão Orlando. O irmão Orlando congrega comigo. A esposa dele congrega com o pastor Samuel Roldão, lá de Criciúma. Dia de culto, ele vai com a esposa no culto. Orlando, talvez eles vão estar aqui semana que vem. Ele e o irmão Derli, porque me falaram. Eu te louvo muito, irmão Orlando, eu te admiro. Antigamente eu ouvia as pessoas te criticando porque ia na igreja do pastor Samuel Roldão. Não vai com sua esposa lá. Toma a ceia. Tua fé, tu não crê como eles, mas são teus irmãos. Eu gostei da palavra do pastor Adil e da atitude do irmão Orlando ali de Criciúma, né? Congrega comigo, para com a esposa dele. Quando a gente vai lá, a gente faz culto na casa dele. Ela recebe tão bem a gente. Ela prepara um café maravilhoso para a gente tomar. Ela assiste o culto. O pastor Mendes estava me contando que tem uma irmã, congrega com ele, e o marido não congrega com outro pastor da mensagem. No dia de culto, ele traz ela, ele fica lá fora. Que atitude ridícula, né? Gente, é um tempo de união, né? Que Deus abençoe o pastor Adil. Pastor Neria que compartilhou e eu encontrei ali, né? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, isso é o meu estilo. É o meu estilo, é o meu espírito.
né? Se dá com os pastores, se dá com os irmãos. Irmão Brana, ele tinha companheirismo até com um padre ortodoxo, sentado na plataforma com ele, trouxe a escritura para ele, disse para ele, está aqui, ó. Trouxe a escritura. Hoje convém cumprir essa escritura. Vamos pegar o irmão Brana como exemplo, meus irmãos. Vamos pegar o pastor Osmar como exemplo. Nós fazendo o casamento do irmão Bruno, ali em Alvorada, o pastor Osmar pediu para mim fazer o casamento. Olha a humildade dele, pediu para mim fazer o casamento, me mandava para fazer casamento, nunca quis aparecer. Naquele dia ali, quem estava ali? Estava o saudoso pastor Vigílio, o irmão Daniel Lacerda, saudoso pastor Domingos, e nós demos a oportunidade para eles. É que as pessoas eles querem se afastar da gente, mas a gente quer fazer um círculo. O irmão Brana diz, quando fizer um círculo e te colocar de fora, faça o maior e coloque eles dentro. Gente, isso aqui é a mensagem. Agora, o que Satanás fez? Veja o que fez Satanás depois da morte dos mensageiros. Se você vai estudar a história, você vai ver que depois da morte de Paulo, ele entrou com o espírito nicolaíta. Depois da morte de Irineu, ele veio com aquele espírito de Balaão. Depois da morte de Martim, veio o espírito de jezabelismo. E assim sucessivamente, ele foi migrando através das eras. De Éfeso a Esmirna, de Esmirna a Pérgamo, de Pérgamo a Tiatira, de Tiatira a Sarde, de Sarde a Filadélfia, Filadélfia a Laodiceia. Foi migrando. Hoje ele tem migrado para a terceira puxada, para manter o povo separado. Então, ele é o santarrão que conhece a verdade. Só ele? Só ele. Nós estávamos lá em Belém, você pensa que eles vieram no nosso culto? Não. Porque eles não vieram? Porque eles se acham que só eles vão no rapto. É isso, meus irmãos. Então, vamos lendo aqui. Parágrafo 119. Agora, uma pessoa perversa em Fíniques simplesmente levantou e disse, melhor dizendo, rodou a fita. Aquela parte da fita onde eu disse, aquela parte. É igual uma irmã, depois da partida do pastor Osmar, pegou aquela parte da fita, onde ele disse sobre o play, sobre essa doutrina, sobre, não sou eu só que prego, aquela parte, uma pessoa perversa lá em Fíniques, uma pessoa perversa também aqui no Brasil. E você pensa que parou? Quem estava louco para sair fora, já pegou aquela tochinha e já foi. Estou lendo da mensagem. Uma pessoa perversa em Fíniques simplesmente levantou e disse, melhor dizendo, rodou aquela parte da fita onde eu disse. E vocês não têm ouvido só essa parte da fita? E cadê a outra parte? Eu quero uma resposta de vocês aí. Cadê aquela outra parte? Hein? Cadê o estudo completo? Eu estava estudando isso aqui e o Espírito Santo começou a me dar o que eu estava mais precisando, porque não é somente com uma escritura que você prova, tem que ter 2, 3. E ele me deu. Veja, mas essa pessoa nunca rodou o restante da fita. Estou lendo mensagem. Mas você que 1 ano e meio atrás postou essas coisas.
Se o irmão Brana disse que essa pessoa era melhor botar uma pedra de moinho no pescoço, você também vai ser melhor botar uma pedra de moinho no pescoço, porque você fez tropeçar muita gente. Nunca consultou pastor, nem marido, nem mulher. Essa internet que tem te ajudado também, essa internet está te prejudicando, está te condenando. Então, mas essa pessoa nunca, meio do parágrafo, mas essa pessoa nunca rodou o restante da fita. Apenas aquela parte parou, o que é uma ofensa digna de penalidade legal. As fitas estão absolutamente franqueadas, ninguém pode bagunçá-la. Aí vão bagunçar a mensagem, a voz. É melhor que vocês não façam isto, diz o profeta. Se vocês o fizerem, terão a lei contra vocês. Mas o faríamos? Não. Ele disse, deixe-os quietos. Deus me disse o que vai acontecer. Apenas observe, apenas fique de olho naquela pessoa. Deus me disse, o irmão Brana, o que vai acontecer. Naquele dia, o que fizeram com as fitas do irmão Brana? Você sabe que a mentira vai ligeiro. Jesus ressuscitou, aquele soldado viram com seus olhos. Viram aqueles anjos, o terremoto. Mas os sacerdotes vieram, pacotão de dinheiro. Hein? Quem sabe R$1 milhão hoje, $1 milhão. Só olha, isso aqui é para vocês. Diga que o corpo dele foi roubado à noite. E vocês não puderam fazer nada. Os discípulos levaram. Aquela mensagem, não tinha internet naquela época, rodou o mundo. E eles tinham visto, sentido o terremoto, que ele ressuscitou. Vai receber dinheiro. Essa mensagem errada, ela voa ligeiro. Aquele pedacinho, você não rodou o restante. Quando foi rodado o restante, você não escutou. Ela percorreu a terra, a África, toda parte. A gente só recebia na página, as pessoas iam mandar, pastor, escuta isso aí. As irmãs viraram até pregadora. O irmão Brana disse, deixa eles quietos. Deus disse, o Senhor me disse o que vai acontecer com eles. Agora, isso é o assim diz o Senhor. Eu estava ouvindo essa semana aquela mensagem do pastor Osmar, e ele estava se baseando aqui na mensagem almas encarceradas. Quando a voz de Deus traduziu, imprimiu, tiraram a profecia que estava dentro. Quando o Goiânia traduziu, deixou a profecia. Gente, aquela profecia era inspirada. Estava falando do mensageiro. A profecia para o Brasil foi inspirada. Quarto selo, 121. Vamos demorar nisso um pouco esta noite, de modo que vocês entendam completamente. Agora, na maioria das vezes, vocês compreendem. Não estou falando só este grupo aqui. Essas fitas vão por toda parte, vejam. Se as fitas foram por toda parte para evangelizar no tempo do irmão Brana, esta voz hoje vai para o mundo todo. Apocalipse 10, 8 a 11.
Olha que essas fitas vão por toda parte. Vejam, e tenho que deixar claro, porque alguém ouve somente uma fita. Vocês estão me escutando? Vocês aí pela internet? Vocês viram que o que eu falei no Reconhecendo Seu Dia, Sua Mensagem, que foi aqui no parágrafo 32 e 119, agora estou falando no quarto selo. Porque alguém ouve somente uma fita, escuta só uma pregação e quer fazer uma doutrina. E tem gente que quer desviar a mulher, tem pai que quer desviar os filhos, quer que os filhos vão atrás dele. Mas tem filho que já amadureceu. Diz, pai, o senhor está errado. Não é assim, não. Nós temos livre-arbítrio. A revelação é individual. Então, as pessoas ouvem uma fita, então, se não ouvir o restante delas, fica no ar. Olha aqui essa mensagem. Depois ele pregou outra. Vai escutando. Olha os selos, 10 livros. Você escuta um só. Olha as eras, 10 livros. Aí você pegou um pedaço e não rodou tudo. Hein? E aí você pegou e saiu. Criticou, zombou. Você pensa que Deus vai deixar por isto? Quase 5.000 pregações. Você vai se basear em uma pequena expressão? Fosse assim, Jesus tinha se rendido a Satanás, porque quando Satanás chegou para ele no deserto, ele apresentou uma porção. Também está escrito. Está escrito, ele não diz também, ele está escrito. Atira-te daqui abaixo, que está escrito no Salmo 91, que teus anjos vão te segurar. Se Jesus fosse por aquele escrito do diabo, ia pular lá de cima. Jesus disse também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele tinha outra escritura. Satanás veio com um argumento, ele disse, mas também está escrito. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Satanás se foi. Começa a citar a Escritura, começa a citar a mensagem que o diabo vai embora. Então, se não ouvir o restante dela, fica no ar, fica confuso. O profeta fala na mensagem, muda Deus seu parecer acerca de sua palavra, 146. Ele fala em vários parágrafos daquela mensagem, é muito tremenda, sobre Balaão. Balaão, para enganar o povo, ele era profeta enganador. Para enganar o povo, ele usou um texto falso. Né? Ele usou uma pregação. É igual a serpente. Igual a serpente foi pregar para Eva. Hoje, meus irmãos, Satanás vai usar 100%. Não é 99% mais. 100%. Se você não tem o Espírito Santo, não é circuncidado de coração, não tem um novo nascimento, né? Só confia nesse podre intelecto que você tem, você vai se perder. Porque você tem que observar qual é o motivo e o objetivo dele usar 100%. Nós vivemos na era da personificação. Nós vivemos na era do engano, na era do engano.
o dia que nós vivemos. Eu vou ler para vocês aqui. Então, aqui estava Balaão tentando dizer, talvez Deus fez confusão. Hein? Eu tentarei outra vez. Deus já tinha dito para ele, não vai. Isso é a vontade perfeita. Não vai. Não vai com essa gente. Balaque mandou uns príncipes mais honrados. Balaão disse, Senhor, eu vou. Vai. Vontade permissiva. Ele disse, eu tentarei outra vez, eu vou orar a Deus. E Deus falar comigo mesmo. Deus falou com ele. Balaão, vai. Agora Deus disse não ir. Disse, não, Deus deve ter feito confusão a primeira vez. E vai Balaão. Agora não é Deus falando mais, agora é mula falando. Agora quem já fala com ele na estrada é uma mula. Vê o que ele diz. Agora, ele conhece seu coração. Observe, Balaão usava esse falso texto por amor à sua própria consciência. Porque, na verdade, ele queria aquele dinheiro. Ele estava usando aquele texto falso, porque ele queria aquele dinheiro. Se você não tem essa mensagem em livro, leia essa mensagem no Busca, né? Mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca da sua palavra? Estude essa mensagem. Porque, na verdade, ele queria aquele dinheiro, ele queria aquela dignidade, ele queria aquele emprego, ele queria aquela posição para ser olhado como o doutor fulano. Meus irmãos, na mensagem O Ed Satânico, parágrafo 22, o profeta disse, você diz, porém, espere um momento, nós pregamos a palavra. Volte e olhe aqui meu texto essa noite. Satanás foi o primeiro que pregou a palavra a Eva. E às vezes você sabe que aquilo é o Satanás, né? E você não quer magoar. Mas quando ele apresentou para Martim, ele disse, Martim, tu não está me conhecendo, eu sou o teu Salvador, o teu Senhor. Olha, ele tinha uma coroa na cabeça, ele brilhava, né? Suas vestes eram resplandecentes, ele não tinha cola não tinha rabo, não tinha chifre, aspa, não. Martim olhou ele de cima e embaixo, olhou na cabeça, pela Bíblia, meu Senhor não foi coroado ainda. Foi olhando, ele não enquadrava. Alguma coisa estava dentro da Escritura, outras não. Martim olhou e disse, Satanás, o meu Senhor não foi coroado ainda não. Sai daqui. Sumiu. Às vezes é o pastor, mas não é pastor, é Satanás. É o irmão, mas não é irmão, é Satanás. Volte e olhe aqui meu texto essa noite. Satanás foi o primeiro que pregou a palavra a Eva. Deus tem dito, vê? Essa má interpretação dessa porção da Escritura que se aplica ao dia. A má interpretação. E com aquela má interpretação fizeram uma confusão. E saíram dos Estados Unidos, em vez de trazer a revelação dos trovões, do selo, do novo nome, eles trouxeram a ressurreição isolada do irmão Branham. Ensinando o povo que o irmão Branham ia ressuscitar, ia dar uma volta ao mundo de avião. O irmão já comprou um avião nos Estados Unidos, ia armar uma tenda, os caminhões iam carregar. Estou falando coisas que eu tive no meio. Conheci as pessoas, preguei. Se não fosse essa mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, para me libertar,
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estaria levando as pessoas ao tropeço. E a mesma coisa, as pessoas usando esse texto falso, essa expressão falsa. Mas ele está falando aqui, roda a fita toda. Acompanha todo o estudo sobre Play, que Osmar Rodrigues Costa pregou. Dê para o povo, faça um combo de mensagens sobre o Play, dê para o povo ouvir. Ele te permitirá saber que tudo que Moisés fez foi perfeitamente bom. Parágrafo 22, o Ed satânico. Porém, quando tomaram as promessas que eles deram para esse dia, então isso foi aplicado a outra era. Isso é tudo que ele tem que fazer, vê? É fazer com que a gente creia nessa forma, e isso é tudo. Porque não se pode tirar uma palavra a isto, meus irmãos, ou acrescentar uma palavra a isto, mas isso é o que ele faz. As pessoas, presta atenção agora, as pessoas ignorantemente adoram a Satanás, crendo que estão adorando a Deus. Quem é que você está adorando, meu irmão, minha irmã? Adoram Satanás pensando que estão adorando a Deus. Eu te digo, o povo não reverenciava a Bíblia? Bíblia católica com 7 livros a mais. E toda pervertida, levando o povo a adorar Maria, adorar ídolos. Na mensagem veio a mesma coisa. Satanás coloca mais treva na Escritura. Deus coloca mais luz. O mensageiro vem com mais luz na Escritura. Satanás vem com mais treva. Para você não ver mesmo. Para você não entender mesmo. Olha o que ele disse. Ele te permitirá saber que tudo que Moisés fez foi perfeitamente bom. Tudo que Lutero pregou foi bom, que o Wesley pregou foi bom. Primeira e segunda etapa foi boa, mas quando chega no dia que nós estamos vivendo, ele vai dizer, não, não é esta a palavra. Eu vou ler aqui para você. Porque não se pode tirar uma palavra a isto ou acrescentar uma palavra a isto, mas isso é o que ele fez. Conforme estando sobre aviso por profecia, segundo Tessalonicenses, vamos obtê-lo um momento, se posso rapidamente. Me agradaria ler. Aqui tenho a Escritura. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, vê a vinda do Senhor e o ajuntamento com Ele, como Deus recolherá seu povo a Ele nos dias finais. A reunião da gente do Senhor, não a igreja, ao Senhor, o ajuntamento com Ele. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. É o dia que vivemos. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus,
ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse engano da igreja vê o filho da perdição, o diabo. Então as pessoas adoram a Satanás neste dia, pensando que estão adorando a Deus. Misericórdia. São Paulo diz: esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Filipenses 2,16. Então ele disse: porém estão lhe adorando através de um credo, denominações feitas pelo homem, credos, que tem trazido as pessoas direto ao maior engano que o mundo jamais tinha conhecido. Não importa quanto a palavra de Deus prometida para esse dia é pregada e vindicada, eles nem assim crêem. Gente, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo está escrito na Bíblia. Ceia está escrito na Bíblia, mas mesmo assim eles não creem. Está escrito na Bíblia que a mulher não deve cortar os seus cabelos nem usar roupa de homem, calça comprida, slack, como nós falamos aqui. Mas mesmo assim eles não crerem. Então por quê? Nos perguntamos por quê? Por que não? Por que não crê quando Deus disse que ele faria certas coisas e as faz? Mesmo assim voltam suas costas e se retiram. Tal como Eva sabia que o que Deus disse, Deus faria. Ela sabia disto. Porém virou suas costas a isto para atender o que ele tinha que dizer. Apenas recorde, em outras eras sempre tem sido a mesma coisa. Veja que vem repetindo através das eras. É tão lindo isso aqui. Notem, quando Jesus veio ver Satanás, onde estava Satanás? Vocês sabiam? Quando Jesus veio, Satanás estava nesse grupo de mestres judeus e rabis e sacerdote, tratando de dizer-lhes que guardasse a lei de Moisés. Satanás estava naquele grupo de santo, daqueles homens que jejuavam, que oravam, que todo sábado observava a lei de Moisés, oferecia sacrifício. Ele estava ali. Olha o que o irmão Brana disse que ele dizia. Quando a própria palavra diz que naquele dia o Filho do Homem seria manifesto, vê? Que ele se daria a conhecer. Assim eles estavam tratando, e contanto que eles mantivessem religiosos e na lei de Moisés, vê o que ele fez? Estava tratando de dizer: esta parte da palavra é exatamente correta, mas esse homem não é essa pessoa. Satanás está dizendo: olha, essa escritura aqui de Isaías 53 está correta, 9:6 está correta, Salmo 22, Gênesis 3:15, 15 de Deuteronômio está correto, mas esse homem não é ele não. O negócio era o homem. Agora, o homem era a palavra revelada do dia. Vê quão enganador é ele. Esse é o verdadeiro dia de decepção. Que Deus assim te abençoe. Nesse dia que a profecia está se cumprindo, que a palavra está em operação, e nós estamos nos nossos últimos momentos aqui na terra. É hora de arrebatamento. E se essa mensagem e essa revelação te arrebata, você já está nele. Porque o arrebatamento é uma revelação. Não é um conhecimento, é uma revelação. Que o Senhor Deus te abençoe.